levitação, bilocação, jejum de meses até anos, estigmas, profecias, visões e mais. São fenômenos típicos da mística de alguns santos, eventos que nos deixam incrédulos por sua natureza sobrenatural, como também pela sua singularidade. Mas alguns são tão documentados e testemunhados que não se pode duvidar da sua veracidade. Os fenômenos místicos são uma singular manifestação que Deus faz de si mesmo e da plenitude de sua vida, que Ele mesmo quer comunicar. Logo, nesta singularidade, isto acontece em pessoas que estão mais propensas à vontade de Deus, ou seja, os santos. Porém, humildemente, eu gostaria de revelar neste vídeo que isto já aconteceu comigo. E foram 2 vezes. Peraí, antes de você dar dislike no vídeo ou me tecer comentários não muito agradáveis de serem lidos, queria que você já ouvisse da minha boca agora. Eu não sou santo. Infelizmente, eu ainda estou no começo da minha conversão. Luto ainda contra pecados mortais. Para quem conhece o caminho de perfeição de Santa Teresa, eu com certeza estou na primeira morada e ainda olhando na janela para fora para o mundo. Porém, eu resolvi fazer este vídeo não para me gabar de algo sublime que aconteceu comigo, mas para repartir algo que aconteceu de fato na minha vida. E até hoje eu procuro uma explicação. Porém, eu estou certo que isso deve ter acontecido com outras pessoas que não são santas assim como eu. Inclusive pode ser você. E que a forma que eu tenho dado valor a este fenômeno tem me ajudado no exercício da fé. E quem sabe isto poderá ajudar você também. Então vamos lá. Em 1990, quando meu avô paterno faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Me deparei pela primeira vez com a morte. Mas o que mais me assombrou naquele fato foi o fato do meu pai falar: "Hoje foi seu avô, mas um dia eu também irei morrer, como também a sua mãe." Eu, como qualquer criança desta idade, sabia que todos morrem, mas eu nunca tinha parado para pensar nisto. E de imaginar nunca mais ver a minha mãe ou meu pai, isto me assombrou muito. Mas na agitação do velório, depois do enterro do meu avô, me distraí. Mas quando chegou a hora de dormir e me encontrei sozinho com os meus pensamentos... Papai e mamãe vão morrer. Eles não podem morrer agora. Eu não posso viver sem eles. Se eles morrerem, eu vou ter que ficar com meus irmãos. Eu não quero ficar com meus irmãos. Até que seria melhor se meus irmãos morressem antes dos meus pais. Não, eu não quero que ninguém morra. Um dia eu também vou morrer. Pronto, a criança aqui entrou em pânico. Quando eu pensei que um dia iria morrer, eu me assustava com a dor que eu poderia sentir. Como também ficar sozinho, uma vez que poderia morrer antes dos meus pais, tendo a consciência que eu tinha uma alma e dali iria para algum lugar. A vontade que eu tinha era de correr para os braços de minha mãe, mas com medo do meu pai me dar uma bronca por eu ir no quarto deles no meio da noite, eu fiquei travado na cama, sem coragem de fechar os olhos. Nessa idade, meu pai já tinha me ensinado a rezar. Não somente as orações vocais, que eu já tinha decorado há muito tempo, mas a conversar com Deus. Ele dizia que para Jesus eu poderia falar qualquer coisa. E até aquele dia eu tinha feito apenas pedidos próprios de criança. Lembro que uma vez, entediado em casa, eu pedi que uma pipa caísse em casa. E não é que caiu no mesmo instante que eu pedi? Um rapaz soltando pipa da rua de casa fez com que ela caísse de propósito na sacada da casa dos meus pais. E quando eu ouvi o barulho, eu corri lá para ver. E vi ele conversando com meu irmão no portão. E simplesmente deixou ela lá para mim. Bom, voltando à minha noite de pânico. Sem poder correr para o quarto dos meus pais, ou então sem ter o que fazer, me recorri à oração. Engraçado que eu não pedi para Deus me acalmar ou entender a morte. Eu pedia simplesmente para não morrer. Aí então, eu tentava idealizar o que eu tinha pedido. Eu acho que não dá para viver para sempre que nem um Highlander, né? Nota: Highlander, o Guerreiro Imortal, é um antigo filme lançado em 1986, que virou uma série de TV, que retratam homens imortais que morriam somente quando se cortavam a cabeça.
Então eu reformulava o pedido. Jesus, eu não preciso viver para sempre, mas eu quero viver até os 80 anos, tá bom? Mas mesmo assim o meu medo não passava, eu não conseguia dormir. Então eu continuava a rezar. E já aborrecido com Jesus, que não me dava uma confirmação do meu pedido, eu argumentava. O senhor, quando ia morrer e estava sozinho, foi consolado pelos anjos. Eu tô aqui sozinho, sem anjo. Aí, novamente, eu idealizei o meu pedido, pensando em um anjo entrando naquele meu quarto escuro. Jesus, esquece, eu não quero nenhum anjo aqui, senão eu vou dar um treco. Pessoal, eu realmente estava em pânico, com o coração acelerado. E naquela situação, eu iria me acalmar somente depois de muitas horas. E continuava rezando e conversando com Jesus. E de repente, do nada, eu ouvi uma voz que entrou no fundo da minha alma. Quando você crescer, você vai entender. Gente, no mesmo instante eu me acalmei. Foi algo realmente estranho, porque de um estado completo de pânico, em menos de um segundo eu entrei em um estado de paz. E no meu entendimento foi como se uma luz ligasse em um quarto escuro. Pois fazia todo sentido. Eu não precisava morrer com 80 anos, pois quando eu for mais velho, eu não vou ter medo de ficar sozinho ou sentir dor. Então, por que eu estou preocupado com isso agora? Por mais que seja infantil este meu medo, para mim, aos 8 anos de idade, era um medo real. E a explicação que aquela voz me trouxe não me traria paz se talvez eu ouvisse dos meus pais. Mas algo abriu o entendimento de uma criança de 8 anos. E hoje, adulto, lembrando daquele dia, eu consigo lembrar claramente da voz. Pois eu não a ouvi com ouvidos, mas ela veio da minha alma. Eu consigo perceber que não foi um raciocínio meu, em sim algo terceiro, como se a voz viesse de alguém. E ao mesmo tempo, a voz era familiar, de algo que me era muito comum, como se ela sempre falasse comigo. E depois de mais velho, com o tempo, eu sempre lembrava dessa noite e achava graça. Pensava que foi o dia que eu atormentei tanto Jesus que ele me deu um sossega-leão para que eu dormisse e o deixasse em paz. Porém, eu mudei a minha percepção. Há não muito tempo atrás, eu já estava inclusive casado com Adã. E com o sacramento do matrimônio, eu passei por um período de conversão na minha vida, que eu conto nesse vídeo aqui no card. E a lutar mais forte contra os meus pecados, e estudando com o padre Paulo Ricardo, comecei a entender sobre oração. E como aquela voz profetizou, eu já não tinha tanto medo da morte assim. Mas, ao refletir sobre a morte, tinha uma morte que eu não queria de jeito nenhum, de morrer de câncer. Pois eu vi o sofrimento das pessoas, o desespero da quimioterapia, e por isso, mesmo adulto, cheguei até a pedir a Jesus, diante do sacrário, que nunca deixasse o câncer me alcançar. Mas o tempo passou, e neste processo de conversão, eu comecei a buscar uma oração íntima com Deus. Todos os dias, no meu quarto, e apesar de casado, eu naquela época trabalhava em São Paulo, enquanto Adã trabalhava em São José. Assim, a nossa casa ficava em São José e eu alugava um quartinho em São Paulo para ficar durante a semana. Então, todas as noites, durante a semana, sozinho, eu rezava para que Deus me ajudasse a fazer a sua vontade. Que eu pudesse cada dia mais viver a minha vida em função dele. Eu trabalhava em São Paulo, mas tinha meu trabalho pastoral na Diocese de São José dos Campos, mais especificamente na paróquia Coração de Jesus. Eu liderava uma banda católica e tinha o compromisso de tocar em algumas missas daquela paróquia. E lá, eles se reúnem uma vez por mês, os líderes de cada ministério de música, para distribuir as missas durante o mês, dar recados e alguma formação sobre liturgia. E neste grupo tinha uma mulher, com mais ou menos a minha idade, que, como eu, liderava a sua banda. E eu a via uma vez por mês, ou no máximo, nos falávamos no grupo de WhatsApp que a gente tinha. Ela ficou doente de câncer. E eu notava a debilidade dela aumentando a cada reunião que participávamos. E por isso, através das minhas orações diárias, passei a rezar a Deus pela saúde dela. Porém, infelizmente, apesar das orações de todo o grupo, ela faleceu. E eu senti a sua morte, afinal, eu rezava todos os dias por ela. Senti sim, mas não cheguei a ficar abalado,
porque não tínhamos tanta proximidade. Como também eu já estava acostumado com a morte, por ter tido perdas em minha vida de pessoas realmente muito próximas. Mas, ao fim do dia, que eu soube do falecimento dela, sozinho em São Paulo, à noite no meu quarto, rezei pela alma dela. E, continuando as minhas orações diárias, fazia o mesmo pedido a Deus, que me ajudasse a fazer a sua vontade. E de repente, do nada, eu ouvi aquela voz de novo. Você morreria de câncer por mim? Eu travei! A mesma voz que deu paz e tranquilidade ao menino de 8 anos tinha agora devolvido pânico para um marmanjo de mais de 30 anos. Não estava deitado, agora estava de joelhos ao pé da cama. Não conseguia nem olhar para o lado ou desviar o pensamento, pois me sentia na presença de Deus e me sentia na obrigação de respondê-lo. Mas eu estava apavorado e no fundo do meu medo parecia que se eu respondesse que sim, eu cairia doente de câncer naquele momento. Mas eu também não poderia responder que não, pois meu desejo era fazer a vontade de Deus. Como eu poderia fugir diante do Deus que morreu humilhado, torturado e chagado na cruz pelos meus pecados? Então, juntando as forças dentro de mim, eu respondi: Senhor, eu tenho medo, mas sei que o Senhor estará comigo, e por você eu morreria de câncer sim. Gente, do mesmíssimo jeito daquela noite quando criança em pânico, no mesmo milésimo de segundo que eu terminei a minha resposta, eu senti uma gigantesca paz dentro de mim. Como se tivesse decifrado um enigma e as paredes do quarto que avançavam para me espremer estivesse agora recuando ao seu estado normal. Mas em minha mente não existia uma paz de algo lógico e compreensível como foi a solução do meu medo aos 8 anos. A paz que eu sentia era como se eu não fosse morrer obrigatoriamente de câncer, mas Deus me pediu de volta aquilo que diante do sacrário Ele tinha me concedido. E em comparações menores, foi o mesmo quando Deus pediu e poupou a vida de Isaac e Abraão. Mas não me foi prometida uma descendência como as estrelas do céu. Mas Deus apenas me falou que agora sim, eu estava pronto para fazer a sua vontade, como eu pedia em todas as vezes que eu rezava. E é isso, pessoal, meu testemunho sobre os fenômenos místicos que aconteceram na minha vida. E eu não tenho certeza absoluta que aquela era a voz de Deus falando comigo, mas no meu íntimo era assim. E sem querer provar isso para ninguém, sem querer documentar isso de alguma forma, eu queria dizer para você que a forma que a gente deve conversar com Deus é através da oração. Tanto quando eu era pequenininho, quanto depois de adulto. Eu estava conversando com Deus, rezando. E quando Deus fala conosco, muitas vezes a gente nem percebe, porque simplesmente aquela voz não é estranha, ela fala sempre conosco. Salve Maria!